Uma vendedora de flores acolheu um homem e seu filho, sem saber que ele era o milionário dono do prédio diante dela. Valentina nunca imaginou que aquele gesto tão simples, oferecer abrigo a um desconhecido encharcado de chuva, colocaria sua vida no caminho de alguém que, até dias antes, assinava contratos milionários do alto daquele mesmo edifício. E menos ainda que esse homem, silencioso e abatido, escondia um segredo capaz de transformar o mundo dela para sempre. Mas foi exatamente isso que aconteceu, bem ali, entre rosas despetaladas e sorrisos esquecidos. Antes de continuarmos, aproveita e se inscreve no canal. Deixa seu like e conta nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Quantas histórias passam por nós todos os dias, sem que a gente perceba? E se bem na sua frente estivesse alguém fingindo ser ninguém, esperando apenas um gesto verdadeiro para acreditar de novo no ser humano? Foi isso que Valentina ofereceu, sem saber, quando estendeu sua manta velha ao pai e ao filho, que tremiam sob a marquise. Ela vendia flores na praça há anos. Nunca teve muito, mas tinha o suficiente para partilhar com quem precisasse. Naquela manhã, entre o som dos carros e o perfume das astromélias, viu aquele homem parado, segurando o menino com força, como se segurasse o pouco que lhe restava. A cidade passava indiferente, mas Valentina não. Ela os viu e, mesmo sem entender, acolheu. O menino tossia baixinho. O pai agradeceu com um olhar quebrado. E Valentina, com a naturalidade de quem cultiva bondade, dividiu seu espaço, seu pão e uma flor. A mesma flor que dias depois reapareceria nas mãos de alguém irreconhecível. Diante dela, com outra roupa, outro rosto, mas o mesmo coração ferido. O homem sentou-se devagar, sob a lona improvisada que cobria a pequena banca de Valentina. Seus ombros estavam tensos, como se ainda esperasse ser mandado embora. Benício, o menino, encolheu-se no colo dele, envolvendo-se num dos cobertores remendados que Valentina guardava para as noites frias. O vapor que saía do copo de chá misturava-se ao hálito gelado das primeiras horas da manhã. Era uma cena simples e, ao mesmo tempo, carregada de algo que Valentina não conseguia explicar. Ela puxou um caixote de madeira e se sentou diante deles. Ofereceu um pedaço de pão ao menino e perguntou baixinho se ele queria um pouco de geleia. Benício assentiu. O pai apenas observava, não disse uma palavra. Valentina não insistiu. O menino, mesmo tímido, logo foi atraído pelas cores das flores empilhadas na cesta. Tocou delicadamente em uma das margaridas e sorriu de leve. Valentina se aproximou com cuidado. Essa aqui representa a esperança, sabia? Ela disse, entregando a flor em suas mãos pequenas. Benício olhou para o pai, como se pedisse permissão para segurar o presente. O homem assentiu com um gesto quase imperceptível. E então, pela primeira vez, Valentina ouviu sua voz. Obrigado! Foi um sussurro, rouco, abafado pelo barulho da cidade que despertava ao redor. Mas havia peso ali. Não o peso de um agradecimento comum, mas o de alguém que talvez não dissesse essa palavra há muito tempo. Ela decidiu perguntar o básico, com delicadeza. Qual o nome de vocês? O homem demorou para responder. Seus olhos estavam cansados, vermelhos, mas não de sono, de excesso de pensamentos. Ravi. E ele é o Benício. Valentina sorriu com suavidade. O nome dele ecoou dentro dela como algo conhecido, mas não o associou a nada no momento. Apenas guardou aquilo no peito. Vocês têm onde ficar hoje? A pergunta pairou no ar. Ravi desviou o olhar para o chão. Foi Benício quem respondeu, ainda segurando a margarida. A gente dormiu na rodoviária ontem. Valentina respirou fundo. Não podia deixá-los ali, não daquele jeito. Já havia feito isso antes. Acolher por algumas noites pessoas que não tinham para onde ir. Nem sempre terminava bem, mas havia algo em Ravi e Benício que a impedia de ignorar. Eu moro nos fundos da banca,
disse ela com voz baixa. É pequeno, mas tem uma cama de solteiro e um colchão. Vocês podem ficar lá até se organizarem. Ravi levantou os olhos pela primeira vez. Havia algo de intenso neles, mas controlado, como se o mundo inteiro estivesse preso por dentro e ele se esforçasse para que nada escapasse. A gente não quer incomodar. Não vai. Valentina se levantou e começou a organizar as flores. Só aceitem. Eu prefiro saber que vocês estão bem do que passar a noite pensando que podiam estar no frio. O homem hesitou, mas, por fim, assentiu. Benício sorriu com mais firmeza. Aquela flor que Valentina lhe deu ainda estava nas mãos dele. Ele não largava por nada. A parte de trás da banca era um cubículo, mas aconchegante. Havia uma pia antiga, uma geladeira pequena, um fogão de 2 bocas e uma cama de madeira bem cuidada. As paredes estavam forradas com recortes de flores, ilustrações que a própria Valentina desenhava nas horas vagas. Tudo ali tinha cor e calor, mesmo sendo tão simples. Ela entregou roupas secas para os dois. Eram peças doadas por uma amiga, guardadas para emergências. Enquanto Ravi e o filho se trocavam, Valentina preparava sopa com o que tinha na geladeira: cenoura, batata, macarrão quebrado e um pouco de frango desfiado. Ao voltarem, limpos e mais aquecidos, ela os convidou para sentar à mesa. Durante o jantar, o silêncio voltou, mas não era desconfortável. Era como se aquelas 3 pessoas estivessem se acostumando a ocupar o mesmo espaço com respeito. Valentina falava pouco, mais com o menino do que com o pai, que continuava calado, olhando para o vapor da sopa como se buscasse respostas dentro do caldo. Ela quis perguntar o que tinha acontecido. Por que estavam na rua? Por que aquele homem tinha olhos de alguém que já teve tudo e agora não tinha mais nada? Mas não perguntou. Confiava que, se ele quisesse, contaria. Mais tarde, quando já estavam acomodados, Valentina estendeu um cobertor a mais sobre Benício e olhou para Ravi, que se ajeitava no colchão ao lado. Você tem sorte de ter esse menino. Eu sei. A resposta veio rápida, mas quase inaudível. Ele confia em você, disse ela. Isso é raro. Ravi não respondeu. Seus olhos se fecharam lentamente. Mas a mão dele tocou o chão entre o colchão e a cama, como se quisesse ter certeza de que o filho estava ali. Valentina apagou a luz. Ficou deitada, olhando para o teto. O nome Ravi não saía da cabeça. Aquilo a incomodava, não por desconfiança, mas por um tipo de intuição que ela não conseguia explicar. Era como se já tivesse ouvido esse nome em algum lugar importante. Do lado de fora, a cidade respirava no escuro. O prédio em frente, o Solaris, piscava luzes no topo como um farol moderno. Ela olhou para ele como quem busca sentido e depois voltou os olhos para dentro do quarto apertado. O milionário dono daquele edifício imenso dormia a poucos passos dela, com o filho protegido pelos braços. Mas Valentina ainda não sabia disso, e Ravi ainda não sabia que aquele lugar tão pequeno seria o único espaço onde ele realmente se sentiria seguro. O sol apareceu tímido entre os prédios altos, dourando a calçada da praça com reflexos quebrados. Valentina já estava de pé quando ouviu o som leve dos passos do menino atrás dela. Benício surgia sonolento, os cabelos desgrenhados e o olhar curioso, segurando firme a flor que recebera no dia anterior. Ela apontou para o banco improvisado ao lado da banca e o convidou com um gesto. Com os olhos ainda inchados de sono, ele sentou e ficou observando em silêncio, enquanto Valentina preparava os primeiros arranjos do dia. Não perguntava nada, apenas olhava. Cada flor que ela pegava, ele seguia com atenção, como se assistisse a um truque de mágica. Valentina percebeu e sorriu. Pegou uma flor cor-de-rosa e ofereceu a ele. Rosa chá, disse. Significa admiração. Benício levou a flor ao nariz, cheirou e depois olhou para ela tímido. Você sabe o nome de todas? Não só o nome, sei o que elas dizem.
Cada uma fala algo diferente, respondeu, apontando para um maço de girassóis. Aqueles ali são como o sol, representam luz, coragem, alegria. Quando minha mãe ficou doente, eu enchia o quarto dela com girassóis. Ela dizia que eram os únicos que não a deixavam sentir medo. Benício encostou a cabeça no ombro dela sem dizer nada, e Valentina deixou. Aquela criança, com sua doçura silenciosa, parecia buscar um lugar para existir em paz, e ela queria ser esse lugar, nem que fosse por um instante. Ravi apareceu pouco depois, mais arrumado, com os cabelos penteados e a barba parcialmente feita. Estava com o mesmo olhar de antes, uma mistura de vigilância e fadiga. Valentina o observou de relance e fingiu não notar a inquietação que ele tentava esconder. Ao vê-lo se aproximar, Benício correu para segurá-lo pela mão, sorrindo com a rosa chá entre os dedos. Olha o que a tia me deu. Ravi sorriu. Foi rápido, mas verdadeiro. Linda. E o que ela significa? Admiração. Ravi ergueu os olhos para Valentina. Pela primeira vez, algo que parecia um sorriso quase pleno se formou em seu rosto. Ele nunca tinha dito isso antes. Sobre admirar algo, disse em voz baixa. Valentina ajeitou as flores no balde d'água, desviando o olhar. As flores falam com quem escuta, respondeu. Os três passaram o resto da manhã juntos. Ravi se ofereceu para ajudá-la com pequenas coisas. Carregou baldes, trocou um suporte quebrado e aparafusou um gancho antigo que vivia solto. Não parecia alguém comum. Seus gestos eram calculados, educados, e havia uma precisão nos movimentos que entregava alguém acostumado com controle, não com improviso. Mesmo com roupas simples, havia algo nele que não se encaixava na imagem de um homem em situação de rua. Era discreto demais para parecer um errante e orgulhoso demais para implorar por algo. Era um homem fora do lugar e ele sabia disso. Valentina decidiu não dizer nada. Sabia que perguntas demais poderiam afugentar alguém já à beira de si mesmo. Preferiu seguir com delicadeza, como faz com as flores mais frágeis. No início da tarde, enquanto Benício dormia no fundo da floricultura, Valentina e Ravi tomaram café em silêncio. Sentados lado a lado, observavam o movimento da cidade passar, alheio ao que acontecia naquela pequena ilha de calmaria entre as flores. Você conhece esse prédio? Ela perguntou, apontando com o queixo para o edifício Solares. Ravi olhou com atenção. Seus olhos endureceram por um instante. Conheço, sim. Eu sempre o achei bonito, mas parece tão vazio apesar do luxo. Acha mesmo? Acho. Bonito por fora, mas nunca vi uma luz acesa num dos andares, como se ninguém morasse de verdade ali dentro. Ravi soltou um leve riso. Foi quase imperceptível, mas existiu. Às vezes é exatamente isso que acontece. A gente enche um lugar de coisas caras e esquece de colocar vida. Ela o olhou, surpresa pela profundidade da frase. Ele manteve os olhos fixos no prédio, como se encarasse um antigo inimigo. Você trabalhava lá? Arriscou perguntar. Ravi virou o rosto devagar, encarando-a nos olhos, e então desviou. Por um tempo, sim. Até que não fazia mais sentido. Valentina sentiu que não era o momento de aprofundar, mas guardou aquela frase com carinho. Até que não fazia mais sentido. Talvez mais do que sobre o prédio, ele estivesse falando sobre ele mesmo. Naquela noite, Valentina preparou arroz, ovos e abobrinha refogada. Benício comeu com entusiasmo. Ravi com silêncio. Quando o menino dormiu, os dois ficaram sentados no chão da pequena sala, com uma manta nos ombros e 2 xícaras de chá morno nas mãos. Seu silêncio diz muita coisa, sabia? Ela disse, com voz suave. Às vezes é só o que me resta. Você parece um homem que perdeu muita coisa. E você? Uma mulher que planta beleza onde quase ninguém olha. Ela não respondeu, mas sentiu a garganta apertar. Ele estava certo.
ainda que não soubesse dos detalhes. Valentina conhecia bem a sensação de ser ignorada, flores vendidas por trocados, histórias guardadas em vasos quebrados, amores que nunca ficaram. Ali, naquele silêncio compartilhado, duas vidas se aproximavam sem fazer alarde. E talvez fosse assim que as coisas verdadeiras nascessem, devagar, entre gestos pequenos, palavras contidas e flores que falam, para quem tem paciência de escutar. Aos poucos, Ravi se tornou presença constante nas manhãs de Valentina. Sem que ninguém tivesse pedido ou combinado, ele começava o dia, ajudando a abrir a banca, organizava as flores nos baldes com cuidado e mantinha Benício distraído enquanto Valentina atendia os clientes. O menino, mais solto a cada dia, já conhecia os nomes de várias flores e criava histórias para cada uma. Inventava que os girassóis protegiam os sonhos durante a noite e que as margaridas riam quando alguém passava por perto de coração bom. Valentina observava tudo com uma alegria contida, sem saber ao certo se aquilo era felicidade ou medo de perdê-los. Ravi continuava calado na maior parte do tempo, mas quando falava, deixava escapar frases que não combinavam com alguém que dizia ter apenas um emprego antigo em manutenção. Sabia nomes de flores raras, citava autores, usava palavras medidas com uma elegância discreta. Aquilo mexia com Valentina, que nunca perguntou mais do que ele estava disposto a contar, mas anotava tudo em silêncio. Naquele dia, o movimento na banca foi fraco. A chuva fina afastava os clientes, mas não impedia o vento gelado de atravessar as roupas. Benício brincava com folhas molhadas no chão da praça e Ravi se ofereceu para fazer uma pequena compra no mercado. Valentina ficou sozinha por alguns minutos e aproveitou para regar as violetas. Estava em silêncio quando ouviu um som diferente vindo do armazém velho. Atrás do prédio abandonado, ao lado do ponto de ônibus, um piano, notas suaves tocadas com hesitação e alma, como se alguém estivesse tentando lembrar uma música que o corpo nunca esqueceu. Ela largou o regador devagar e se aproximou pé ante pé, tentando não ser percebida. Espiou pela fresta da porta entreaberta. Lá dentro, Ravi estava sentado em frente ao piano empoeirado, os olhos fechados, os dedos deslizando com leveza sobre as teclas amareladas. Era outra pessoa. A expressão carregada havia sumido. Havia paz em seu rosto, como se, naquele instante, ele estivesse inteiro. Valentina não entrou. Voltou para a banca em silêncio e fingiu não ter ouvido nada quando ele retornou com as sacolas. Mas por dentro, tudo nela se remexia. Havia algo muito maior escondido naquele homem. Naquela noite, enquanto Benício dormia, abraçado a uma pelúcia antiga e a cidade se encolhia sob a chuva, Valentina preparava chá com cravo e canela. Ravi ajeitava os cobertores no colchão quando ela falou sem virar o rosto. "Eu ouvi você tocando." Ele parou. Ficou alguns segundos imóvel. "Eu achei que ninguém estivesse por perto. Foi bonito." Ravi respirou fundo. Demorou antes de se sentar à mesa com ela. "É de uma música que minha mãe costumava cantar. Eu aprendi sozinho. Depois, quando pude, estudei." "Em que momento da vida alguém como você tem tempo para estudar piano?" A pergunta saiu quase como um desafio. Ela não sabia por quê. Talvez porque estava cansada de não entender. Ravi manteve o olhar fixo na xícara. "Eu cresci longe de tudo, mas tive uma chance. Uma só. E agarrei com tudo o que tinha." Valentina esperou por mais, mas ele não completou. Só levantou os olhos devagar. "Às vezes, eu só queria tocar e esquecer quem eu fui." "E quem você foi?" Ele sorriu, fraco. Alguém que achava que tinha tudo, até perder o chão. Ela não respondeu. Pegou a chaleira, serviu mais chá para os dois e sentou com calma à frente dele. "O Benício é diferente quando está com você." Ele sorri com os olhos. "Eu não sabia como cuidar dele direito antes de vir parar aqui. E agora? Agora, eu escuto mais, falo menos. Deixo ele me mostrar o caminho." Valentina concordou em silêncio.
Havia algo nos pequenos gestos de Ravi com o filho que a tocavam mais do que qualquer música. Não era um homem qualquer, isso já estava claro. Mas, pela primeira vez, ela começou a se perguntar se aquele desconhecido tinha realmente fugido apenas de um problema ou de uma vida inteira. Nos dias seguintes, as manhãs voltaram a ser coloridas. Valentina voltou a rir alto com Benício, que agora amava montar os buquês junto dela. Ravi falava um pouco mais, ajudava com tudo. Consertou uma torneira, costurou o toldo da barraca, reconectou os fios da lâmpada pendente. Uma tarde, ele pintou a tábua de entrada com o nome Flores da Valentina, em letras simples e bonitas. Ela sorriu ao ver aquilo. "Você sabe escrever como artista", comentou. "Eu tive que aprender a deixar as coisas bonitas. Onde eu vivia, tudo era sobre fachada." Valentina o olhou de lado. "E agora? Agora eu prefiro aquilo que é de verdade, mesmo se estiver quebrado." À noite ela encontrou um envelope amarelado sob o prato de cerâmica que usavam como bandeja. Era uma carta escrita à mão, apenas uma linha. "Obrigado por não tentar me consertar, por apenas me deixar ficar." Ela reconheceu a caligrafia. Elegante, firme. Guardou o bilhete numa gaveta sem dizer nada. Nem para ele, nem para si mesma. Mas ali, no silêncio de um lar improvisado, entre flores, chá quente e notas soltas de piano, havia algo crescendo que nenhum dos dois sabia nomear. E talvez não precisassem. A sexta-feira amanheceu estranhamente silenciosa. A cidade parecia andar devagar, como se estivesse esperando algo. Valentina acordou antes do despertador. Levantou-se com um peso no peito que não sabia explicar. Enquanto colocava a chaleira no fogo e arrumava o cabelo num coque rápido, olhou pela janela e notou que o céu estava limpo, mas a luz parecia filtrada, como se as cores estivessem esmaecidas. Ravi e Benício ainda dormiam. A respiração dos dois preenchia o cômodo com um ritmo sereno. Valentina se vestiu em silêncio e saiu para organizar as flores. Enquanto ajeitava as margaridas no balde com água, ouviu o farfalhar de papel vindo do portão de ferro. Era o jornaleiro da rua, que deixava sempre um exemplar para ela, um costume antigo herdado da época do seu pai. Pegou o jornal, enrolado com um elástico grosso, e o deixou sobre a bancada, sem olhar. A manhã seguiu comum. Alguns clientes passaram cedo, apressados, levando pequenos buquês, e Benício apareceu mais tarde com os olhos sonolentos e a flor cor-de-rosa ainda no cabelo. Ravi surgiu depois, como sempre, discreto, mas com um leve sorriso no rosto. Ele carregava uma sacola com pães frescos e 2 copinhos de iogurte, presente de um comerciante que se afeiçoou ao menino. Valentina serviu o café. Enquanto conversavam, Benício folheava o jornal sem muito interesse. Deslizava as páginas como quem busca apenas imagens. Até que parou. Seus olhos arregalaram, e ele chamou o pai num tom entre curioso e confuso. "Papai, você tá aqui?" Ravi gelou. Virou o rosto lentamente. Valentina pegou o jornal antes que ele pudesse reagir. A matéria ocupava metade da página. Uma foto em preto e branco mostrava Ravi de terno, rodeado por executivos em frente ao edifício Solaris. A manchete era clara. Ravi Dantas desaparece após renunciar à presidência do Grupo Solaris em meio a escândalos internos. Valentina não falou nada. Sentiu o estômago embrulhar, releu cada linha, o nome completo, os detalhes da empresa, as suspeitas de traição entre sócios, o sumiço repentino do principal acionista. Tudo encaixava. As palavras que ele dizia, o piano, a forma como escrevia, os gestos. Ele não tinha apenas trabalhado no Solaris. Ele era o Solaris. Ela largou o jornal em cima da mesa. O ar ficou denso. Ravi se manteve calado, encarando o menino como se estivesse tentando proteger aquela pequena bolha que construíram ali. Mas ela já tinha estourado. "Você é ele?" Valentina perguntou com a voz baixa, tensa. Ravi levantou os olhos. Não tentou negar.
Eu era. E agora? Ele demorou para responder. Agora eu sou alguém tentando entender no que me tornei. Ela cruzou os braços, sentindo o chão oscilar. As lembranças dos dias anteriores voltaram como cenas embaralhadas. O silêncio dele, as frases que soavam ricas demais, a precisão em tudo o que tocava. O jeito com que olhava o prédio em frente, ela esteve com um homem que carregava o peso de um império e não sabia. Por que você não disse nada? Porque eu queria ser ouvido de verdade. Pela primeira vez, Valentina se afastou da mesa. Precisava respirar. Sentia-se enganada, exposta. O homem que ela abrigou não era um desconhecido qualquer. Era o dono do prédio onde ela passava os dias vendendo flores. O mesmo prédio que, por anos, nunca a notou. Você me deixou acreditar que era alguém perdido, mas você só estava se escondendo. Ravi se aproximou, devagar. Eu estava quebrado, Valentina, e não queria que ninguém visse os pedaços. Quando fui traído, não perdi só uma empresa. Eu perdi tudo o que achava que me definia. Precisei sair para descobrir se ainda havia algo em mim que valia a pena manter. Eu não menti para te enganar. Só não sabia como existir ali dentro. Com tudo o que eu era. Ela abaixou os olhos. Queria gritar, mas a voz não saía. Benício assistia a tudo em silêncio, sentado no degrau, apertando a flor cor-de-rosa entre os dedos, como se fosse a única coisa que ainda fazia sentido naquele momento. E o que você quer agora? Ravi hesitou. Respirou fundo, lutando para não deixar a emoção tomar conta. Eu não sei se posso voltar a ser o homem que todo mundo conhecia. Mas aqui, com você, com o Benício, eu voltei a sentir algo que fazia tempo que não sentia. Verdade. Valentina ficou em silêncio por longos segundos. Queria confiar, mas tudo dentro dela estava bagunçado. A simplicidade que havia construído ao redor deles parecia manchada por uma verdade grande demais. Eu preciso pensar. Eu entendo. Naquela noite, Ravi e Benício dormiram separados dela, pela primeira vez desde que chegaram. Não por palavras duras, mas pelo vazio que se formou entre eles. Um silêncio diferente, mais frio, mais distante. O tipo de silêncio que não nasce da ausência, mas da dúvida. No dia seguinte, quando Valentina acordou, o colchão estava arrumado. As roupas que emprestara haviam sido dobradas sobre a cadeira. E no canto da pia, uma única flor, branca, descansava em um copo d'água. Ravi e Benício haviam partido. As horas seguintes ao sumiço de Ravi e Benício pareceram mais longas do que os dias em que estiveram ali. Valentina continuou com os mesmos gestos de sempre. Abriu a banca, ajeitou os buquês, regou as violetas. Mas havia algo ausente em cada pequeno movimento, como se as cores das flores tivessem perdido o viço. O copo com a flor branca ficou sobre a pia por 2 dias. Ela não teve coragem de jogá-lo fora, nem de trocá-lo de lugar. Dormia pouco, com o som do piano martelando em sua cabeça. Aquela melodia que ouvira escondida agora era lembrança viva, martelando sua paz. No 3º dia, uma chuva forte caiu sobre a cidade. Era o tipo de tempestade que arrastava o lixo das calçadas e silenciava até os carros. A lona da banca balançava com violência e Valentina se abrigou como pôde, segurando os baldes para que não tombassem. Estava sozinha. Pela primeira vez em semanas, não havia mãos para ajudar com os plásticos, nem um menino sorridente para amarrar as fitas dos buquês, nem um par de olhos silenciosos lhe oferecendo café quente. Ela abaixou o toldo e decidiu fechar mais cedo. Passou na mercearia da esquina, comprou arroz e ovos e caminhou de volta com os cabelos colados na testa, a blusa ensopada e um nó dentro do peito. Entrou em casa, tirou os sapatos molhados e ficou ali parada no corredor, sem saber o que fazer com o vazio à sua volta. A campainha tocou. Valentina olhou para a porta como se ela tivesse ganhado vida própria. Ninguém tocava a campainha à noite.
Por um segundo, pensou em ignorar, mas o toque veio de novo, insistente, quase aflito. Abriu. Ravi estava ali, de pé, encharcado, segurando um guarda-chuva torto em uma mão e um saco de papel na outra. Benício não estava com ele. Os olhos de Ravi estavam diferentes. Não por tristeza, mas por urgência. A gente precisa conversar. Ela não disse nada. Deu espaço para ele entrar. Ravi colocou o saco de papel sobre a mesa e passou as mãos no rosto, tentando tirar o excesso da água. Seu corpo tremia, mas não de frio. Eu deixei você, ele começou, olhando para os próprios pés, porque achei que estava fazendo o certo. Achei que te dar espaço seria melhor do que explicar demais. Valentina cruzou os braços. O silêncio dela o pressionava mais do que qualquer palavra. Eu fugi porque tive medo, não do que você descobriria, mas do que isso significaria para mim. Com você, eu consegui sentir algo que não sentia há anos. E isso me assustou, porque você me viu quando eu não era ninguém. Ela o olhava com os olhos fixos, mas o que ele via era muito mais do que raiva. Era decepção, era perda. Era aquele momento em que se sabe que talvez algo tenha sido quebrado para sempre. Você fingiu ser uma coisa que não era, ela disse por fim. Eu não fingi, eu me escondi. Esconder é outra forma de mentir, Ravi. Ele assentiu, apertando a mandíbula. Eu só queria saber se alguém ainda seria capaz de me enxergar, sem ver o que eu construí. Valentina respirou fundo. Foi até o fogão, acendeu o fogo e colocou água para ferver. Ravi permaneceu parado, com as mãos juntas. Onde está o Benício? Com a minha irmã. Ele precisava de um lugar seguro. Eu não queria trazê-lo hoje, não sem saber se você ia me ouvir. Ela se virou devagar, ainda com a colher na mão. Eu sempre te ouviria, mas não com silêncio. Você teve a minha casa, o meu cuidado, o meu pão, e mesmo assim, preferiu o mistério. Ravi se aproximou um passo. Eu não sabia como contar tudo sem te perder. E tentando me proteger da verdade, você me perdeu do mesmo jeito. Ele ficou imóvel. A chuva batia forte do lado de fora, ecoando pelas janelas. O cheiro da água fervendo começou a preencher o ambiente, junto com o silêncio pesado entre os dois. Valentina sentou-se à mesa. Os olhos dela estavam molhados, mas não pela chuva. Ela puxou a flor branca no copo e girou-o lentamente, como quem tenta lembrar o porquê de ter deixado aquilo ali por tanto tempo. Eu não sou contra o que você é, Ravi. Eu só não gosto de ter sido colocada num papel que eu não escolhi. Eu não te acolhi por pena, nem por caridade. Eu te acolhi porque senti algo verdadeiro. E para mim, isso é o que tem mais valor. Ele puxou o saco de papel e abriu, revelando dentro dele algo embrulhado em tecido. Desdobrou com cuidado e retirou uma moldura de madeira rústica. Dentro dela, um desenho feito à mão. Era Valentina, sentada em sua banca, cercada de flores, com Benício em seu colo e um girassol no cabelo. No canto inferior direito, a assinatura de Ravi. Eu fiz isso no primeiro dia em que pensei em ir embora. E não consegui. Ela olhou para o desenho por um longo tempo. Passou os dedos sobre o contorno do girassol. Eu ainda não sei se consigo confiar em você. Eu também não sei se mereço. Mas queria tentar. Do lado de fora, a chuva começava a perder força. Ravi se aproximou devagar. Valentina permaneceu sentada, segurando o desenho. Pela primeira vez, ela sentiu que não havia mais nada entre eles. Nem segredos, nem máscaras. Apenas duas pessoas tentando entender se ainda era possível reconstruir algo com o que sobrou. Na manhã seguinte, Valentina acordou mais cedo do que de costume. Não houve sonhos nem pesadelos. Apenas uma insônia imóvel, deitada, ouvindo o gotejar persistente da torneira na pia e os trovões distantes que teimavam em se afastar. A cidade ainda estava úmida da chuva da noite anterior. O cheiro de terra molhada invadia os vãos das janelas, trazendo com ele uma lembrança de calma que não condizia com o que ela carregava no peito.
O desenho ainda estava sobre a mesa. A moldura encostada à parede, de lado, como se pertencesse a um lugar que ainda não havia sido decidido. Valentina preparou o café sem barulho. Os passos de Ravi não se ouviam. Ele havia partido pouco antes do amanhecer, deixando um bilhete preso com um alfinete ao pano de secar louça. Volto quando você quiser me ver, não antes. Ela não sabia se aquilo era covardia ou respeito, e talvez não quisesse descobrir tão cedo. Naquele dia, Valentina decidiu abrir a banca mesmo assim, mesmo sem ajuda, mesmo com os braços ainda cansados da noite mal dormida. As flores, porém, pareciam não colaborar. Muitas estavam murchas. Algumas haviam ficado sob respingos de chuva e amanheceram desbotadas. Ela tentou reorganizar os arranjos, cortou os talos novamente, trocou a água dos baldes. Mas nada devolvia o viço de antes. Os clientes notaram o cansaço em seu rosto. Um senhor que comprava sempre um buquê para a esposa doente hesitou em comentar, mas acabou deixando um bombom sobre a bancada antes de sair. Uma jovem pediu girassóis, mas Valentina não os tinha naquele dia. Eles haviam passado do ponto. Tudo parecia fora de ritmo. Benício também não apareceu. O espaço entre as flores, onde ele costumava sentar e brincar com folhas secas, estava vazio. O banco de madeira parecia grande demais sem seu corpo miúdo. Valentina sentiu falta do barulho da risada dele quando acertava o nome de uma flor ou das histórias inventadas sobre como as violetas protegiam os sonhos de quem dormia por perto. Na hora do almoço, ela se sentou no caixote ao lado da barraca e encarou o prédio Solares. Seus olhos fixaram as janelas altas, espelhadas, que escondiam mais do que revelavam. Tentou lembrar a primeira vez em que ouviu o nome de Ravi Dantas. Lembrou-se da capa do jornal, da pose dele, do terno escuro, do olhar duro. Era o mesmo homem que ficava ali, à noite, sentado no chão da floricultura, ajeitando a coberta do filho e servindo sopa em pratos lascados. Era difícil conciliar as duas imagens. Mais difícil ainda era ignorar a saudade. No fim do dia, Valentina fechou a banca sem pressa. Recolheu os buquês que não foram vendidos e os levou para casa. Colocou alguns em vasos, outros nos copos maiores da cozinha. Tentou colorir o espaço com o que tinha, mas as cores não pareciam vivas como antes. O silêncio pesava. As paredes pareciam mais apertadas. Até mesmo o som do vento pelas frestas soava mais triste. Quando se deitou, demorou para fechar os olhos. Os pensamentos vinham em espiral, puxando memórias que ela não queria relembrar. A voz de Ravi, baixa, quando dizia que não sabia mais quem era. O sorriso de Benício, tímido, ao segurar uma flor. O toque dos dedos de Ravi no piano, no fundo do armazém, como se as notas fossem confissões que ele nunca diria em voz alta. Valentina levantou no meio da madrugada, sentou na beira da cama e ficou ali por longos minutos. Depois, caminhou até a pia, pegou o copo com a flor branca e a levou até o pequeno altar improvisado que mantinha com fotos antigas e bilhetes escritos à mão. Colocou a flor ali, entre as velas gastas e a imagem da avó, e murmurou: "Se for para ser, que volte inteiro." 2 dias se passaram. No terceiro, um envelope foi deixado discretamente por debaixo da porta da floricultura. Dentro dele, um desenho novo. Agora, Valentina aparecia sentada no chão, com Benício dormindo em seu colo e Ravi ao fundo, tocando o piano do armazém. No canto da folha, uma frase escrita com caligrafia firme: "Ainda estou aqui, mesmo quando você não vê." Ela dobrou o papel com cuidado, guardou em uma gaveta e decidiu não responder. Não ainda. As flores continuavam sendo vendidas. Os dias continuavam passando, mas algo permanecia ausente. Era como se Valentina estivesse esperando um som que não sabia se voltaria a ouvir. Um som que não vinha do rádio, nem do vento, mas de dentro, daquilo que ficou não dito. Na segunda-feira, a cidade acordou diferente. Era como se algo estivesse fora do lugar, mas ainda não revelado. Valentina abriu a banca no mesmo horário de sempre,
Ajeitou as flores que ainda resistiam ao tempo úmido e espremeu o pano molhado sobre o balde com água limpa. O vento estava mais frio que o habitual, mesmo com o sol filtrando a manhã entre os prédios. Havia um silêncio curioso no quarteirão. Ela só percebeu o movimento incomum quando olhou para cima e viu dois homens uniformizados bloqueando a entrada dos solares com grades temporárias. Outros, de terno, conversavam ao celular perto da calçada. Uma mulher de prancheta apontava para os andares do edifício como quem planejava algo grande. O prédio estava sendo fechado para a reforma. Os boatos começaram a correr rápido entre os comerciantes vizinhos. Vão trocar toda a fachada. Dizem que o dono voltou. Agora parece que a nova administração vai abrir espaço para pequenos negócios. Valentina escutava sem comentar. Cada frase dos vizinhos parecia carregar segredos que ela já sabia, mas não podia admitir. O nome de Ravi não era dito, mas pairava nas entrelinhas de todas aquelas conversas. Por dentro, ela sentia o chão se movimentando sob os pés. Não era medo, era algo entre nervosismo e expectativa. Algo estava prestes a acontecer. Na tarde do mesmo dia, um segurança alto e calado apareceu na banca. Tinha um envelope na mão e perguntou diretamente por Valentina. Entregou o envelope com uma reverência discreta e foi embora sem explicar nada. Ela o segurou com as mãos trêmulas. O papel era grosso, elegante, com um lacre dourado. Abriu devagar, temendo o que encontraria. Dentro havia uma chave envolta em um tecido de linho. Preso a ela, um pequeno cartão com letras prateadas. Térreo Loja 01. O espaço é seu, se ainda quiser flores onde antes só havia concreto. Ravi. O mundo ao redor pareceu desacelerar. Valentina sentou-se no caixote de madeira onde Benício costumava brincar. Ficou ali por minutos, segurando a chave como se fosse feita de vidro. As flores, de repente, não pareciam tão pesadas. A banca pequena à sua frente, que sempre representou sua luta, agora se tornava o ponto de partida de algo muito maior. A imagem do prédio Solaris tomava outra forma dentro dela. Já não era símbolo de distância, mas de uma ponte sendo construída. Na manhã seguinte, uma mulher da equipe de reforma a levou para ver o espaço. Valentina caminhou por entre andaimes e lonas plásticas, guiada por corredores que nunca imaginou pisar. Ao chegar ao térreo, foi conduzida até uma loja de frente para a rua. O chão ainda estava empoeirado, mas os vidros eram novos, a pintura era recente e a luz natural preenchia o ambiente com uma delicadeza que lembrava o brilho da banca na praça. Na parede oposta à entrada, uma frase estava pintada à mão. Flores falam, mas só escuta quem sente. Ela levou a mão à boca, tentando conter a emoção. No balcão de madeira clara, havia uma caixa de ferramentas aberta e um maço de girassóis recém-colocados num vaso. Sobre eles, uma pequena flor cor-de-rosa, bem no centro. Benício apareceu pela porta com um sorriso cheio de dentes. Correu até ela e a abraçou pelas pernas. "A gente voltou", disse ele ofegante. "O papai disse que aqui é o nosso novo lugar preferido." Valentina agachou-se para abraçá-lo com os olhos marejados. Por trás do menino, Ravi se aproximava com as mãos no bolso e o olhar atento. Ele parou a poucos passos dela. "O prédio é meu, mas o chão..." disse com a voz baixa. "O chão é seu. Sempre foi." Valentina não respondeu. Caminhou até o centro da loja. Abriu os braços e girou uma vez olhando ao redor. Depois, olhou para ele. "Você tem certeza?" "Absoluta." Ela caminhou devagar até ele. Parou diante de Ravi e olhou nos olhos dele por um longo momento. "Se a loja for minha, eu quero mais do que um contrato. Quero raízes." Ravi assentiu. "E se eu puder ficar, quero ser terra fértil, não pedra no caminho." Os dois sorriram. Era um sorriso leve, cansado, mas verdadeiro. Benício, ainda segurando a flor cor-de-rosa, correu até os dois e estendeu o braço entre eles. "Pode plantar essa aqui?" Valentina pegou a flor com cuidado. Olhou para Ravi e respondeu: "Podemos plantar tudo de novo."
e fazer florescer direito. O nome Flores Valentina brilhou discreto na placa de vidro fosco, recém-instalada na fachada da loja. O letreiro não era extravagante, mas havia nele uma força silenciosa, como tudo o que Valentina fazia. No dia da inauguração, o céu estava limpo e a cidade, desperta, parecia acompanhar em silêncio aquele renascimento sem alarde. Ela chegou cedo, com as mãos já conhecendo cada centímetro daquele novo espaço. Os girassóis estavam organizados em fileiras na parede ao fundo, as violetas alinhadas nas prateleiras de madeira, e o balcão agora era um jardim suspenso, onde margaridas se misturavam a lavandas e rosas-chá. Na porta, uma fila pequena começava a se formar. Algumas clientes antigas da praça, curiosas com o novo endereço. Outras, vizinhas do prédio, atraídas pelo aroma suave e pelas cores da vitrine. Benício correu entre os vasos com seu avental minúsculo, perguntando a cada pessoa qual flor elas queriam para deixar a alma leve. Era essa a frase que ele aprendeu com Valentina e repetia com o orgulho de quem sente que finalmente pertence a algum lugar. Lá de cima, do último andar dos solares, Ravi observava tudo pela janela de vidro. Estava de terno, mas com as mangas dobradas e o paletó pendurado na cadeira. Um buquê simples descansava sobre sua mesa. Flor do campo, alecrim, hortênsia e jasmim. Todas escolhidas por Valentina, entregue por Benício naquela manhã, com um bilhete escrito com letras infantis. Agora você pode cuidar do prédio, porque eu cuido das flores e a Valentina cuida da gente. Ravi sorriu ao reler aquilo pela quarta vez. Desceu pouco antes do meio-dia, dispensando os elevadores espelhados para usar as escadas. Queria sentir o chão sob os pés. Ao chegar, parou do lado de fora da loja e ficou ali por alguns segundos só observando. Valentina estava de costas, amarrando uma fita num arranjo de lírios. Havia uma leveza em cada movimento que não cabia em lugar algum, e ao mesmo tempo preenchia tudo. Quando ela se virou e o viu, não disse nada. Só sorriu. Ele entrou devagar, como alguém que volta para casa depois de uma longa viagem. Então é aqui que mora a primavera agora? Ravi perguntou, encostando-se à lateral da porta. Aqui mora o que a gente soube cultivar. Ela foi até ele e ajeitou a gola da camisa com um gesto rápido. Estava acostumada a fazer isso. Mas agora, sem receio, sem ruídos pendentes. Ravi tirou algo do bolso. Um envelope selado, com o logotipo do prédio e seu nome em alto relevo. Isso é para você, disse. O espaço agora é seu, de verdade, com escritura registrada, contrato finalizado. Não é concessão, é entrega. Valentina segurou o envelope com firmeza. Eu não pedi nada disso. Eu sei. Mas você merecia, desde o primeiro dia em que me deu uma flor, sem saber quem eu era. Ela olhou para Benício, que ria com uma cliente que fingia não saber o nome das flores. Depois voltou os olhos para Ravi. Isso aqui, ela disse, apontando para a loja, para as pessoas, para o menino. Só existe porque você teve coragem de se despir da própria armadura. E eu tive coragem de não fugir quando ela caiu. E o que somos agora? Valentina pensou por alguns segundos. Um campo em flor depois do inverno, um lugar seguro, um começo novo. Mas só se a gente regar todo dia. Ravi assentiu com o rosto sereno. Tirou do bolso uma pequena caixa de madeira. Dentro havia uma pulseira feita com fio rústico e um único pingente. Uma margarida prateada. Não é anel nem promessa, é só um lembrete. Para você nunca esquecer quem você é. E para mim, nunca esquecer quem você me ensinou a ser. Valentina sorriu, colocou a pulseira no pulso e estendeu a mão. Ele a segurou com firmeza. Entre eles não havia mais muros, apenas caminho. Benício correu até os dois, pegando nas mãos de ambos. Vamos subir! O papai falou que a vista lá de cima é tão bonita que dá para ver até onde os sonhos crescem. Valentina olhou para Ravi. O topo do prédio? Não, o topo da floricultura.
Os três subiram juntos até o último andar. Lá, no terraço, uma nova estrutura estava sendo montada. Um jardim suspenso, com hortas, flores e bancos de madeira. E bem no centro, uma pequena estufa com vidro curvo e piso de pedra. No letreiro, escrito com caligrafia delicada, Flores Valentina, nas alturas. Ravi a olhou com ternura. Achei que o mundo precisava ver que o que nasce da terra também pode alcançar o céu. Valentina sorriu, sem precisar dizer nada. E pela primeira vez, ela se permitiu acreditar que mesmo os caminhos mais improváveis podem florescer quando alguém decide ficar. Às vezes, o que parece apenas um gesto de bondade, como oferecer abrigo ou uma flor, é, na verdade, o início silencioso de algo que vai transformar não só a vida do outro, mas também a nossa. Porque quando abrimos o coração para o que é simples, o extraordinário encontra espaço para florescer. Histórias como a de Valentina e Ravi mostram que até os caminhos mais improváveis podem florescer quando há coragem para recomeçar. Para continuar acompanhando histórias que tocam a alma e fazem o coração acreditar de novo, junte-se a nós aqui no canal. Tem sempre algo especial esperando por você.